Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Antes de começarmos o nosso estudo, vamos buscar o Senhor em oração. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estudar mais uma vez a Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo Espírito Santo que habita em nós e que nos ajuda a compreendê-la. Queremos te pedir que a Tua Palavra impacte os nossos corações, que ela possa ser uma bênção em nossas vidas e que possamos ser edificados através do seu estudo. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, Gênesis capítulo 10. Alguma vez você já se perguntou qual é a importância de uma parte da Escritura que tem uma longa lista de nomes difíceis de pronunciar? Bem, há muitas partes assim na Bíblia, amigo, e a parte que nós vamos ver agora é muito difícil de interpretar. E eu não vou deixar esta parte de lado porque é difícil, mas vou tentar dar um resumo deste capítulo. À primeira vista, o capítulo 10 de Gênesis vai dar a impressão de estar bem longe do caráter espiritual das partes que o precedem. Mas se você estudar com atenção, você verá que este capítulo está alinhado diretamente com o propósito espiritual do livro de Gênesis. Além de tudo, a Bíblia nos foi dada por razões históricas, por razões proféticas e também por razões espirituais. No capítulo 5 temos uma lista dos descendentes de Adão, terminando com Noé. Aqui, neste capítulo, segue uma lista de descendentes de Noé, até chegar Terá, o pai de Abraão. No capítulo 10, versículo 1, lemos: os filhos de Noé são mencionados em ordem familiar, Sem, Cão e Jafé. No capítulo 9, versículo 19, lemos: estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Moisés, escrevendo sob a inspiração, está nos dizendo que toda pessoa que vive no mundo hoje é descendente de um desses filhos de Noé, Sem, Cão ou Jafé. Capítulo 9, versículo 19. Agora o capítulo 10 começa dizendo: estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Aqui no capítulo 10, versículo 1, os filhos de Noé são mencionados na mesma ordem em que foram mencionados até agora. Mas no restante do capítulo 10, os seus descendentes são nomeados na ordem inversa. Primeiro Jafé, depois Cão e depois Sem. Há uma razão pela qual isto é assim, e eu gostaria que você prestasse atenção à medida que estudamos esta parte. Bem, chegamos a este capítulo que parece monótono, um pouco triste e sem muito sentido. Aqui nós temos um registro de como a raça humana se espalhou sobre a Terra, assim como os raios de uma roda que saem do eixo central para fora. Muitos dizem que o Oriente Médio é o berço da civilização, ou o berço da raça humana. Vou tentar fazer uma revisão destes versículos, porque eu não tenho conhecimento suficiente para voltar na história e dar o material extra-bíblico que precisamos para entender este capítulo. A divisão do capítulo se concentra em Jafé. É a menor parte do capítulo. Observe que até agora os três filhos são Sem, Cão e Jafé. Mas no começo, no capítulo 10, a ordem é invertida e Jafé passa a ser o primeiro. Depois, versículo 2, os filhos de Jafé, e em seguida menciona Gomer, Magog e Madai. Ele continua com esses nomes difíceis até o versículo 5. Sublinhe aí em sua Bíblia os filhos de Jafé. E lembre-se bem aqueles que são a sua descendência. No versículo 6 lemos os filhos de Cão, e temos os descendentes de Cão. Você vai observar que um deles é chamado Canaã. Isso está no versículo 6. Depois, no versículo 8, encontramos Nimrod. E esse personagem vai desempenhar um papel importante na história de Gênesis, especialmente no capítulo 10. E depois, no versículo 21, encontramos Sem e seus descendentes. Eu quero enfatizar que destes três homens temos como resultado a raça humana. A divisão do capítulo que fala de Jafé é a parte mais curta, mas de certa forma a mais importante, pois esta é a família da qual a maioria de nós pertence. Se você é gentil, então pertence à família de Jafé, é um descendente de Jafé.
A família de Jafé é, em essência, o que hoje é conhecido como os arianos. Você deve se lembrar que Hitler falava dos arianos e disse que só os alemães eram arianos puros e o restante era uma espécie de mistura. Agora, é claro, os judeus eram uma outra raça, pois os judeus eram descendentes de Sem. É por isso que eles são chamados semitas. Os arianos são os descendentes de Jafé, mas onde Hitler cometeu um grande erro, e onde muitos cometem um erro até hoje, é confundir as diferenças entre as pessoas com uma suposta superioridade. Se alguém é diferente, não significa que é superior ou inferior, apenas diferente. Eu posso ter uma pele mais branca do que alguns dos meus amigos egípcios, mas isso não significa que eu seja mais ou menos inteligente do que eles. Isso não significa que eles são mais ou menos inteligentes do que eu. Naquela época, os descendentes de Jafé, os arianos, se dividiram em dois grupos. Um grupo se concentrou na Índia e o outro na Europa. E juntos formaram o que é conhecido como a família indo-europeia. Se você visitar a Índia, talvez você encontre algum primo, pois os habitantes da Índia e de partes da Europa são descendentes de Jafé, como a maioria de nós. Para termos mais informações, precisamos estudar um pouco de história extra-bíblica, pois não encontramos sobre isso na Bíblia. Eu não tenho feito isso, pois não é do meu interesse em particular. Outros têm feito por mim e isso é uma grande bênção. Bem, isso é o que podemos dizer sobre Jafé. Agora, o segundo filho, e a ordem é invertida novamente, começando com o versículo 6, fala dos descendentes de Cão. Lembre-se que era Sem, Cão e Jafé, mas aqui temos de trás para frente, Jafé, Cão e Sem. Não é muito difícil encontrar a história dos 4 filhos de Cão. O primeiro, como você vê, é Cuxi. Anote aí esse nome, Cuxi. Depois de Cuxi temos Puti, e então Canaã. Nesta narrativa também temos um homem chamado Nimrod, um grande caçador. O versículo 8 diz, e Cuxi era o filho de Cão, e Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, com Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Nós vamos conversar sobre isso no capítulo 11. E foi por isso que os filhos de Cão desempenharam um papel importante. Podemos dizer que aqui temos 3 famílias, mas uma só raça. Nimrod é um personagem misterioso, mas de grande importância histórica. Ele é fundador da Babilônia e de Nínive, as 2 grandes cidades da antiguidade, que mais tarde tornaram-se inimigas de Israel. Os descendentes de Cão tornaram-se inimigos dos descendentes de Sem. Todos eram da mesma família. Os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Vemos que foi a partir desses 3 que a terra foi povoada. No versículo 21 encontramos Sem. E Sem é o mais importante. A segunda parte dos filhos de Cão se encontra nos descendentes de Canaã. Os cananeus eram inimigos de Deus e inimigos de Israel. Nós já vimos que os cananeus eram corruptos e degradavam moralmente as tribos da terra da Palestina na época de Abraão. Todas as coisas que essas pessoas praticavam eram contra Deus. Bem, a terceira família que vamos ver é a de Sem. E quero chamar a atenção de que Sem foi o pai de todos os filhos de Éber. Vemos isto no registro genealógico aqui no versículo 21. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber. No Evangelho de Lucas encontramos Éber. Dessa palavra Éber vem a palavra hebreu, e o primeiro homem chamado de hebreu foi Abraão, que mais tarde passou a ser chamado de Abraão. Abraão era descendente de Éber. Agora vá rapidamente para o capítulo 11, versículo 10. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos. E aqui é dado todo o registro genealógico que nos leva a Éber, nos versículos 16 e 17. Depois Peleg, versículos 18 e 19. E depois Naor, Terá e Abraão. Isso é muito importante porque a linhagem de Sem é a que mais interessa a Deus. Ele vai deixar a outras 2 linhagens descendentes de Jafé e Cão e vai se concentrar nos descendentes de Sem. Ele vai deixar de lado os demais e, no restante da Bíblia, a partir desse ponto em diante, Deus vai lidar com os descendentes de Sem, pois da linhagem de Sem que virá o Senhor Jesus Cristo. Agora, antes de deixar estas nações de lado, me refiro a Cão e Jafé, Deus começa a tratar com um homem em particular, da qual ele vai levantar uma grande nação. O Dr. Adolf Safir
diz em seu livro A Unidade Divina da Escritura que Deus está dizendo: vou deixar de lado por um tempo os descendentes de Cão e Jafé. Eu os amo, eu os criei e planejei o seu futuro, mas vou deixá-los por um momento. Bom, isso não está na Bíblia, é claro, mas é evidente que foi isso que aconteceu, porque no capítulo 11 ele levanta um homem chamado Abraão e mantém viva, desde Abraão até a vinda de Cristo, uma criança do sexo masculino, a cada geração, até a semente da mulher vir ao mundo, o Senhor Jesus Cristo, que torna a vida eterna possível, tanto para os judeus, os hebreus, os descendentes de Sem, e para todos os povos gentios também. Portanto, Deus não está lidando com as nações gentílicas, com os descendentes de Cão e Jafé, e a partir do capítulo 11 trata com Israel. Ele levanta a nação de Israel até o momento em que o Senhor Jesus Cristo entra em cena. Agora haverá uma oposição contra o plano e o propósito de Deus. Ao voltar para o capítulo 10, lemos no versículo 8, e Cuxi gerou a Nimrod. Deus havia pronunciado uma maldição sobre Cão, e agora Satanás levanta Nimrod, rei da Babilônia, um descendente de Cão, para anular a maldição de Deus. Portanto, não pense por um momento que Satanás não ficará ocupado deste momento até a vinda de Cristo. Satanás vai estar ativo no mundo tentando fazer com que o plano e propósito de Deus falhe. Mas agora vamos voltar ao início. Temos dois grandes começos da raça humana. Primeiro temos a aliança de Deus com Adão. Adão violou a aliança, pecou, desobedeceu a Deus. Ele teve 2 filhos, Caim e Abel. Abel era da linhagem piedosa, aquele que queria preservar a semente até Cristo vir. Mas o diabo tomou conta de Caim e fez com que ele matasse seu irmão. Dessa maneira, parece que a linhagem piedosa havia terminado. Mas Deus deu outro filho a Adão e Eva, 7, e então chegamos ao tempo de Noé. Mas aqui novamente a violência e corrupção reinaram na terra e Deus teve que intervir e trazer o dilúvio, que terminou com todos desta dispensação. Agora Deus vai começar tudo de novo. E assim como Satanás esteve ocupado no primeiro período, estará também ocupado agora. Na primeira dispensação ele fez Caim matar Abel. Na segunda proporcionou uma aliança profana entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Tudo isso resultou em corrupção e violência na terra. E agora Satanás está ocupado novamente. E no versículo 8 do capítulo 10 lemos: E Cuxi gerou a Nimrod. Nimrod se tornou rei da Babilônia, e o diabo o levantou para anular o plano e propósito de Deus. Cuxi gerou a Nimrod. Este foi um poderoso caçador diante do Senhor, e também se tornou um poderoso na terra. Algumas versões dizem que ele se tornou um tirano. Ele desafiou a Deus. Este é o começo da ditadura humana. É o início de uma rebelião organizada contra Deus. O capítulo 10, versículo 10 diz: E o princípio do seu reino foi Babel. Mas o fim da rebelião humana é Babilônia, a mãe das meretrizes. Encontramos isso em Apocalipse, capítulos 17 e 18. A Babilônia, que foi fundada por Nimrod, não se importava com Deus. Isso se opunha totalmente contra o plano de Deus. No capítulo 10, versículo 25, lemos: Nos seus dias foi repartida a terra. E por que ela foi repartida? Porque Nimrod tentou uni-las sem Deus e por isso Deus espalhou todos daquela época. Ele interveio em Babel. O versículo 32 diz: Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e desses foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Deus não vai tolerar a oposição satânica. Ninguém pode impedir o plano de Deus e seu propósito. Deus tem um plano e vai realizá-lo. Portanto, no versículo 10, a ordem que os filhos de Noé são mencionados é invertida, com Jafé em primeiro, depois Cão e depois Sem. No capítulo 10, 70 nações são mencionadas. Você pode contá-las. 14 delas estão relacionadas com Jafé, 30 com os descendentes de Cão e 26 provém de Sem, resultando um total de 70 nações como registro genealógico. Os filhos de Sem desenvolvem um papel mais importante. Na linhagem de Sem é mencionado algo de extrema importância no versículo 25 do capítulo 10. E a Éber nasceram 2 filhos. Eu não posso entrar em todos os detalhes, eu não tenho toda a informação extra-bíblica, mas eu lhe digo, amigo, estas são verdades históricas. O que encontramos aqui em Gênesis capítulo 10 leva-nos a ver como o mundo foi povoado a partir desses 3 filhos de Noé.
Devemos lembrar que Sem foi o pai dos hebreus, dos primeiros hebreus. Portanto, aqui no capítulo 10, Sem é mencionado por último porque Deus vai se concentrar em somente um grupo, a raça semita, os descendentes de Sem. Os descendentes de Sem serão as pessoas que Deus vai usar para escrever a Bíblia. E dos descendentes de Sem é que o Senhor Jesus Cristo veio. Assim que no capítulo 11, do versículo 10 até o final, Deus se concentra em uma pessoa, um homem, Abraão. E a partir de Gênesis 11, a Bíblia fala sobre os filhos de Abraão. Essa é a semente física e espiritual. Então aqui nós temos algo muito importante para a compreensão da Bíblia. Se para você este capítulo é apenas mais uma genealogia, não é apenas isso, amigo. Deus olha para os corações e mentes de todos e faz isso não apenas através dos eventos históricos, mas também através dos incidentes que parecem ser insignificantes. Portanto, o que você vai encontrar aqui a partir de agora é Deus trabalhando através de um homem, Abraão. E Abraão é um descendente de Sem, para prover salvação eterna. Bem, vamos concluir aqui. Esse tem sido um capítulo difícil, mas eu espero que esta informação vai ajudá-lo a ver o propósito deste capítulo. Isto não está escrito para nos ensinar nomes estranhos, esse não é o propósito. Muitos dos descendentes nem sequer são mencionados aqui. Apenas 70 aparecem na lista. A grande lição que podemos tirar deste capítulo é que Deus não pode ser vencido. Deus tem um plano e propósito para a humanidade. Deus quer salvar cada indivíduo, cada um através de Cristo. Por meio dele, Deus proveu a salvação de todo pecador. E para terminar, amigo, eu gostaria de lhe perguntar uma coisa. Você já recebeu a Cristo como seu Salvador? Se assim for, agradeça a Deus por isso. E eu espero que você seja um mordomo fiel da mensagem de Deus. Muito bem. Se Deus quiser, iremos continuar a nossa série de estudos com o capítulo 11. A vida de Abraão mostra uma lição muito importante, muito instrutiva e informativa. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo estudo. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.